Eu acho que deu alguma coisa aqui e parou de gravar. Hein? O anjo do Senhor repreende os israelitas. Vamos ter que fazer em 2 vídeos. E subiu o anjo do Senhor de Gilgal a Boquim e disse: Do Egito vos fiz subir e vos trouxe a terra que as vossos pais tinham jurado. E disse: Nunca invalidarei o meu concerto convosco. E quanto a vós não fareis concerto com os moradores dessa terra, antes derrubarei os seus altares. Mas vós não obedecedes a minha voz. Por que fizeste isso? Pelo que também eu disse: Não os expelirei de diante de vós, antes estarão as vossas costas, e os seus deuses vos serão por laço. E sucedeu que, falando o anjo do Senhor essas palavras a todos os filhos de Israel, o povo levantou a sua voz e chorou. Pelo que chamaram aquele lugar Boquim, e sacrificaram ali ao Senhor. E havendo Josué despedido o povo, foram-se os filhos de Israel, cada um a sua herdade, para possuírem a terra. E serviu o povo ao Senhor todos os dias de Josué, e todos os dias dos anciãos, que prolongaram seus dias depois de Josué. E viram toda aquela grande obra a qual ele fizera a Israel. Faleceu, porém, Josué, filho de Num, servo do Senhor, da idade de 110 anos, e sepultaram no termo da sua herdade, em Timnat-Heres, no monte de Efraim, para o norte do monte Gaás. E foi também congregada toda aquela geração a seus pais, e outra geração após eles se levantou, que não conhecia o Senhor, nem tampouco a obra que fizera a Israel. Então fizeram os filhos de Israel o que parecia mal aos olhos do Senhor, e serviram aos Balaíns, e deixaram o Senhor Deus de seus pais, que os tirara da terra do Egito, e foram-se após outros deuses, dentre os deuses das gentes que havia ao redor deles, e encurvaram-se a eles, e provocaram o Senhor a ira, porquanto deixaram o Senhor e serviram a Baal e a Astarote. Pelo que a ira do Senhor se acendeu contra Israel, e os deu nas mãos dos roubadores, e os roubaram, e os entregou na mão dos seus inimigos ao redor, e não puderam mais estar em pé diante dos seus inimigos. Por onde quer que saíram, a mão do Senhor era contra eles para mal, como o Senhor tinha dito, e como o Senhor lhe tinha jurado, e estavam em grande aperto. E levantou o Senhor juízes que os livraram das mãos que os roubaram. Mariana. Amor, dá uma olhadinha na Mariana ali, por favor. Porém, tampouco ouviram aos juízes, antes se prostituíram após outros deuses, e encurvaram-se a eles. Depressa se desviaram do caminho por onde andaram seus pais, ouvindo os mandamentos do Senhor, mas eles não fizeram assim. Passou várias gerações, né? E o povo se corrompeu. E quando o Senhor lhes levantava juízes, o Senhor era com o juiz e os livrava das mãos da mão dos seus inimigos, todos os dias daquele juiz, porquanto o Senhor se arrependia pelo seu gemido, por causa dos que apertavam e oprimiam. Porém sucedia que, falecendo o juiz, tornavam e se corrompiam mais do que os seus pais, andando após outros deuses, servindo-os e encurvando-se a eles. Cadê o gol? Nada deixaram das suas obras, nem do seu duro caminho. Pelo que a ira do Senhor se acendeu contra Israel e disse: Porquanto este povo traspassou o meu concerto, que tinha ordenado a seus pais, e não deu ouvidos à minha voz, tampouco desapossarei mais de diante deles a nenhuma das nações que Josué deixou morrendo, para por elas provar a Israel se hão de guardar o caminho do Senhor, como seus pais o guardaram, para por ele andarem ou não. Assim o Senhor deixou de ficar aquelas nações, não os desterrou logo, nem as entregou na mão de Josué. Servidão dos israelitas sobre Cusã, rei da Síria, ou Arã. Estas, pois, são as nações que o Senhor deixou ficar para por elas provar a Israel, a saber, a todos os que não sabiam, a todas as guerras de Canaã. Oi, filho. É lá, ó, dá oi. Isso tão somente para que as gerações dos filhos de Israel delas soubessem, para lhes ensinar a guerra. Pelo menos as gerações que dantes não sabiam disso. 5 príncipes dos filisteus e todos os cananeus e sidônios e heveus que habitavam nas montanhas do Líbano, desde o monte de Baal-Hermon até a entrada de Amate,
Estes, pois, ficaram para por eles o Senhor provar a Israel, para saber se dariam ouvidos aos seus mandamentos que tinha ordenado a seus pais pelo ministério de Moisés. Habitando, pois, os filhos de Israel no meio dos cananeus e heteus e amorreus e ferezeus e heveus e jebuseus, tomaram-se das suas filhas para si por mulheres, e deram aos filhos deles as suas filhas, e serviram aos seus deuses. E os filhos de Israel fizeram o que parecia mal aos olhos do Senhor, e se esqueceram do Senhor, seu Deus, e serviram os Balaíns e Astarote. Então a ira do Senhor se acendeu contra Israel, e ele os vendeu na mão de Cusã, Risataim, rei da Mesopotâmia, e os filhos de Israel serviam a Cusã Risataim durante 8 anos. E os filhos de Israel clamaram ao Senhor, e o Senhor levantou aos filhos de Israel um libertador, e os libertou. Otiniel, filho de Kenaz, irmão de Calebe, mais novo do que ele, e veio sobre ele o Espírito do Senhor. Tá bom. Coloca mais um pouquinho, eu acho que não tá bom não. Hoje tá meio turbulento aqui, né? Otiniel, filho de Kenaz, irmão de Calebe, mais novo do que ele. E veio sobre ele o Espírito do Senhor, e julgou a Israel, e saiu a peleja. E o Senhor deu na sua mão a Cusã Risataim, rei da Síria, e a sua mão prevaleceu contra Cusã Risataim. Então a terra sossegou 40 anos, e Otiniel, filho de Kenaz, faleceu. Tá bom, filha. Tá bom. Porém, os filhos de Israel tornaram a fazer o que parecia mal aos olhos do Senhor. Então o Senhor esforçou a Eglon, rei dos Moabitas, contra Israel, porquanto fizeram o que parecia mal aos olhos do Senhor. E ajuntou consigo os filhos de Amon e aos amalequitas, e foi e feriu a Israel, e tomaram a cidade das palmeiras. E os filhos de Israel serviram a Eglon, rei dos Moabitas, 18 anos. Então os filhos de Israel clamaram ao Senhor, e o Senhor lhes levantou o libertador, Eude, filho de Gera, benjamita, homem canhoto, e os filhos de Israel enviaram pela sua mão um presente a Eglon, rei dos Moabitas. E Eude fez uma espada de 2 fios de comprimento, de um côvado, e cingiu por debaixo das suas vestes a sua coxa direita. E levou aquele presente a Eglon, rei dos Moabitas, e era Eglon homem muito gordo. E sucedeu que, acabando de entregar o presente, despediu a gente que trouxera o presente. Porém voltou do ponto em que estão as imagens de escultura, ao pé de Gilgal, e disse: Tenho uma palavra secreta para ti, ó rei. Este disse: Cala-te. E todos os que lhe assistiam saíram de diante dele. E Eude entrou no cenáculo fresco que o rei tinha para si só, onde estava sentado, e disse Eude: Tenho para ti uma palavra de Deus. E levantou-se da cadeira. Então Eude estendeu a sua mão esquerda e lançou a mão da espada da sua coxa direita e lá cravou no ventre, de tal maneira que entrou até empunhadura após a folha, e a gordura encerrou a folha, porque não tirou a espada do ventre, e saiu-lhe excremento. Então Eude saiu à sala e cerrou sobre eles as portas do cenáculo e a fechou. E saindo ele, vieram os seus servos e viram, e eis que as portas do cenáculo estavam fechadas, e disseram: Sem dúvida está cobrindo seus pés na recâmara do cenáculo fresco. E esperando até se enfatearem, eis que não abriu as portas do cenáculo. Então tomaram a chave e abriram, e eis que o Senhor estendido morto em terra. E Eude escapou enquanto eles se demoraram, porque ele passou pelas imagens de escultura e escapou para Seirá. E sucedeu que, entrando ele, tocou a buzina nas montanhas de Efraim, e os filhos de Israel desceram com ele das montanhas, e ele adiante deles, e disse-lhe: Segue-me. Porém, porque o Senhor vos tem dado a vossos inimigos, os moabitas, na vossa mão. E desceram após ele, tomaram os vales do Jordão, a Moabe, e a nenhum deixaram passar. E naquele tempo feriram os moabitas uns 10.000 homens, todos corpulentos, e todos homens valorosos, e não escapou nenhum. Assim foi subjugado Moabe naquele dia, debaixo das mãos de Israel, e a terra sossegou 80 anos. Depois dele foi Sangar, filho de Anate, que feriu 600 homens dos filisteus com uma aguilhada de bois, e também libertou a Israel. Amém, queridos? Glórias ao Senhor Jesus, que Ele possa falar aos nossos corações. E amanhã nós estaremos lendo Juízes 4, 5 e 6. Amém?
Fique com Deus e um bom domingo.